Reunião dos líderes do BRICS tem início em Brasília. Balanço aponta que 527 locais foram afetados pelas manchas de óleo no litoral brasileiro. E pela primeira vez, negros e pardos são maioria nas universidades públicas. Flamengo joga hoje clássico contra o Vasco em rodada adiantada. E mais uma equipe brasileira deve adotar a grama sintética no campo de jogo. Agora no Mundial News. Olá, uma ótima noite para você. Estão reunidos em Brasília os líderes do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Este encontro acontece no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília. E a nossa equipe está acompanhando de perto a reunião, que deve fortalecer os laços econômicos entre os países. O evento reúne em Brasília até amanhã líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e nesta edição rompe com uma tradição iniciada em 2013. Até o ano passado, o país anfitrião da cúpula podia convidar outras nações, mas o governo brasileiro decidiu manter a reunião de 2019 restrita aos 5 integrantes. No ano passado, o evento foi na África do Sul. O país convidou 19 nações africanas, além da Argentina, Turquia e Jamaica. Na última cúpula realizada no Brasil em 2014 no Ceará, todos os líderes sul-americanos estiveram presentes. Nós entendemos que vários países emergentes são importantes, sim, para as relações internacionais, mas essa semana, o 11º encontro do BRICS, a gente resolveu dar um foco especial para aqueles países que compõem esse grupo de países emergentes e, claro, nada impede que os demais venham a integrar esse grupo que realmente vem tendo um grande sucesso. Bom, o BRICS é a reunião desses países que hoje tentam manter um contato comercial para alavancar os seus países, né? Países que passaram por muita dificuldade financeira, e o Brasil receber essa reunião aqui é muito importante para nós, até porque estamos abertos aí a grandes investimentos. Agora há pouco mesmo encontrei um cidadão ali da Índia que está disposto a investir no Brasil pelo menos 50 bilhões de reais. Então uma reunião como essa atrai investidores e o Brasil sai aí na frente, dando um tiro de largada para o maior crescimento da América Latina. A decisão de manter o encontro somente entre integrantes da cúpula foi devido à forte onda de protestos e instabilidade política no continente sul-americano principalmente. O episódio mais recente foi a queda do presidente da Bolívia, Evo Morales. Nós estamos num momento de muito trabalho, estamos trabalhando muito, nós estamos reconstruindo essa nação. Então, eu creio que ele optou por esse momento por ser mais fácil conduzir a reunião dessa forma. Estamos trabalhando, tanto é que o BRICS termina quinta-feira e sexta-feira, feriado, nós vamos trabalhar. Então, eu acredito que é uma forma só de adequar e agilizar e dar uma agilidade ao trabalho. O Brasil tem cada vez mais investido no aprofundamento das relações dentro do BRICS. Nós estamos vivendo um bom momento, o governo federal, capitaneado pelo nosso presidente, tem conseguido avançar em pautas importantíssimas, estratégicas para o nosso país. E este momento que nós estamos vivendo aqui é um momento ímpar, singular. Então, nós estamos virando um capítulo, certamente estaremos aí chegando com um novo ano, com coisas muito interessantes, oportunidades extraordinárias para o Brasil. É muito emblemático e significativo que tenhamos a oportunidade de receber esse encontro aqui na nossa capital federal, exatamente nesse momento. O grupo foi criado há 11 anos com o objetivo de fortalecer economicamente as 5 nações do terceiro mundo mais desenvolvidas. E por conta desta união, Rússia, Índia, China e África do Sul foram destino em 2018 de 30% das exportações brasileiras. O valor dos bens comprados por esses países atingiu quase 74 bilhões de dólares. E vieram ainda dessas 4 nações cerca de 24% das importações nacionais, que correspondem a 43 bilhões de dólares.
Hoje, os 4 presidentes participaram de encontros bilaterais e privados com Bolsonaro. Depois, compareceram à cerimônia de encerramento do Fórum Empresarial do BRICS, que reuniu 500 empresários das 5 nações. Para o estado do Rio de Janeiro, a parceria com os investidores da Rússia, da China, da Índia e da África do Sul, onde eu morei tantos anos da minha vida, é extraordinária. São economias que se complementam mais ou menos no mesmo nível de desenvolvimento, com exceção da China, que tem uma per capita menor do que a nossa, mas um PIB muito maior e crescendo muito, com níveis de 5, 6, 7% de crescimento de PIB. Os demais países são complementares e têm, vamos dizer assim, uma longa tradição de cooperação. Por isso que eu acho que é muito importante na área cultural, econômica, industrial, comercial, na parte de energia, telecomunicações, computação, esses países estarem juntos, e eu espero que o Rio de Janeiro possa atrair muitas empresas desses países para se estabelecerem lá conosco. Isso prova que o governo e o Brasil têm tomado medidas importantes para aumentar a sua relevância econômica, o interesse dos outros países, a agenda comum de cooperação e tudo. É um momento muito importante para todos. Esse é o evento, sacramenta isso. Nesta quinta-feira, os líderes presentes devem debater temas definidos como prioritários para o Brasil, que é o atual presidente do grupo. Em discussão, combate ao terrorismo, ciência e inovação e ainda cooperação em saúde. Deve ser anunciado amanhã novas pesquisas para tratamento da tuberculose, doença que atinge de forma expressiva os 5 países e ainda a criação da rede BRICS de leite humano. A ideia é replicar nas outras nações do grupo o modelo de coleta e distribuição de leite materno do Brasil. E um dos países integrantes do grupo, a China, é o principal parceiro comercial do Brasil. Com expertise na tecnologia 5G, inteligência artificial e economia digital, o gigante asiático se tornou uma das maiores fontes de investimento estrangeiro no Brasil. Uma das principais líderes na corrida mundial do 5G, a rede de internet móvel ultra rápida, a China é o nosso principal parceiro comercial. O primeiro para quem vendemos e o primeiro de quem compramos. A relação da China com os demais 4 países dos BRICS é uma relação em que, basicamente, os 4 são grandes exportadores de commodities e a China é um parceiro importante por conta do apetite chinês em torno de matérias-primas e das vantagens comparativas muito claras que os outros 4 têm em minerais, em agricultura, em petróleo. O Brasil já exportou para a China este ano mais de 51 bilhões de dólares. A maior parte, mais de 45 bilhões, em produtos básicos, as chamadas commodities. Por outro lado, importamos dos chineses mais de 30 bilhões de dólares, quase tudo em produtos industrializados. A pauta de exportação para a China hoje continua sendo ainda muito concentrada em insumos e produtos primários. Minério de ferro, soja, milho, enfim. Enfim, ela está concentrada nessa parte básica. Então, a gente está procurando ter uma relação mais intensa com a China para que a gente possa ter também outras áreas de atuação numa fase mais bilateral. A vinda do líder chinês Xi Jinping ao Brasil acontece menos de um mês depois de o presidente Jair Bolsonaro visitar a China. E justamente por isso, a ideia agora é aprofundar a confiança política, além, claro, de aumentar a cooperação. Para ampliar ainda mais as relações comerciais com a China, o governo brasileiro deve buscar reduzir as chamadas barreiras comerciais, de maneira recíproca. Mas o desafio é grande, porque a indústria nacional pode sentir os efeitos da entrada de mais produtos chineses no mercado brasileiro. O Brasil tem que conseguir construir um processo em que, do lado de cá, o país se torne menos protecionista, mas que do lado de lá as barreiras de toda a ordem caiam. Pela primeira vez, a população que se declara de cor preta ou parda passou a representar mais da metade dos estudantes de ensino superior da rede pública, com um percentual de 50,3%. Esses dados são da pesquisa Desigualdades Sociais por Cor ou Raça Brasil, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. Sancionada em 2016, a Lei Federal de Cotas definiu que metade das matrículas nas universidades e institutos federais deveriam atender a critérios de cotas raciais e sociais em 4 anos.
Para os indicadores educacionais, o Instituto baseou-se em dados pesquisados em 2018. Outro ponto destacado pelo levantamento é o abandono escolar, que diminuiu, embora ainda seja maior do que entre brancos. O que também reduziu foi a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais, que passou de 9,8% em 2016 para 9,1% em 2018. A proporção com pelo menos o ensino médio completo cresceu por essa mesma base de comparação de 37,3% para 40,3%, considerando a população com 25 anos ou mais de idade. E em Caraí, Minas Gerais, a quarta-feira foi dia de retomar as aulas na Escola Estadual Orlando Tavares. As atividades no colégio estavam suspensas desde a última quinta-feira, quando um aluno promoveu um ataque a tiros dentro da instituição e deixou 2 colegas feridos. O criminoso foi detido e os feridos socorridos, um deles já teve alta e o outro permanece internado no hospital em Teófilo Otoni. De acordo com a direção da escola, dos 300 alunos, cerca de 150 compareceram nesta quarta-feira. Eles foram recebidos com música e fizeram uma oração no início das atividades. A princípio, as aulas seriam retomadas na segunda-feira, mas foram adiadas para esta quarta-feira em função da comunidade escolar estar impactada pelo ataque. Vamos ver agora as principais notícias internacionais. Começamos o Giro Mundial desta quarta-feira falando sobre a explosão de um carro-bomba no centro de Cabul, capital do Afeganistão. Do total das vítimas fatais, 3 eram crianças. O porta-voz do governo afirmou que o alvo era um veículo de uma empresa de segurança estrangeira. O ataque aconteceu um dia depois do anúncio do presidente do país, que afirmou a intenção de libertar 3 prisioneiros talibãs em uma troca por 2 professores estrangeiros sequestrados em 2016. Ainda no continente asiático, o choque entre 2 trens no leste de Bangladesh deixou 16 mortos e 58 feridos. O serviço ferroviário foi interrompido na região para a retirada dos vagões. Os problemas generalizados na infraestrutura provocam muitos acidentes. Somente neste ano foram registradas 202 ocorrências no país. Na madrugada de hoje, a cidade de Veneza registrou uma histórica maré alta. O centro de marés italiano registrou um pico de 1,90 m. O último recorde foi registrado em 1966. Neste ano, as águas inundaram o vestíbulo da Basílica de São Marcos. O governo italiano emitiu uma nota oficial dizendo estar preocupado com o fenômeno que nos últimos 20 anos tiveram 5 grandes enchentes e finalizou dizendo que novas medidas serão tomadas para evitar este tipo de problema. O fundador do Cirque du Soleil foi detido na noite de ontem ao ser acusado de cultivar maconha em seu atol particular na Polinésia Francesa. O bilionário, que investiu na maconha medicinal no Canadá, compareceu de maneira voluntária a uma delegacia depois de um pedido das autoridades. Uma audiência foi marcada nesta semana com um juiz de instrução. A justiça procura determinar se a droga está destinada ou não ao tráfico. Fechando o Giro Mundial, uma boa notícia para os fãs da série estadunidense Friends. De acordo com a revista Hollywood Reporter, o elenco original do sitcom e os 2 criadores estão negociando um encontro especial em celebração dos 25 anos do seriado. A ideia é produzir uma reunião sem roteiro para o serviço de transmissão de vídeos HBO Max, que ainda não foi lançado. Tanto o HBO Max quanto a produtora Warner Bros. TV ainda não comentaram o caso. Mundial News vai para um rápido intervalo. Na volta você vai ver que 527 locais foram atingidos pelas manchas de óleo no litoral brasileiro. E tem ainda a previsão do tempo para esta quinta-feira. A gente já volta. Agora você também pode acessar o conteúdo da Rede Mundial pela internet. Acompanhe nossa programação ao vivo nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. No Facebook, curta nossa página www.facebook.com
Rede Mundial Oficial. Siga-nos também no Instagram, @Rede Mundial Oficial. Nós temos mais uma grande novidade para você. Chegou o aplicativo da Rede Mundial, pelo celular ou tablet. Conteúdo amplo e de fácil acesso na palma da sua mão. Disponível para download nas principais plataformas, iOS e Android. Rede Mundial, cada vez mais próxima de você. Sete horas e 16 minutos. Dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE mostram que as vendas do comércio varejista cresceram 0,7% em setembro, na comparação com o mês anterior. Entre os principais destaques de alta estão os móveis e eletrodomésticos. Este foi o quinto resultado positivo consecutivo do setor do ano, com um ganho acumulado de 2,4% no período. E é também o melhor resultado para meses de setembro desde 2009. No acumulado no ano, o avanço chega a 1,3%, o que aponta sinais de uma recuperação mais firme do setor. E nós noticiamos aqui no Mundial News que o presidente Jair Bolsonaro assinou na última segunda-feira a medida provisória que extingue o DPVAT a partir do ano que vem. E nossa equipe foi procurar esclarecimentos sobre o que deve mudar com o fim do seguro obrigatório. O anúncio do fim do DPVAT gerou muitos questionamentos. Hoje, o seguro obrigatório é pago junto com o IPVA, mas com a extinção, o que realmente muda na prática? Para esclarecer essa e outras dúvidas, vamos conversar com o advogado Fabrício de Souza. Doutor, eu gostaria que o senhor começasse explicando o que é o DPVAT e quais são as coberturas que ele prevê. Na verdade, o seguro DPVAT, como você disse, você paga junto com o IPVA do veículo. Ele cobre qualquer acidente em via terrestre, certo? Indenização por morte, invalidez e despesas médicas no tratamento do acidente. Cobertura de morte e invalidez, algo aproximado de R$16 mil, despesas médicas R$3 mil. É pago pelos proprietários de veículo, mas ele cobre o envolvido no acidente, por mais que ele não seja o proprietário do veículo. Então, se eu me envolver num acidente, se eu for atropelado e eu não seja o proprietário do veículo, eu vou ter a cobertura. Por quê? Porque o proprietário do veículo que me atropelou, por assim dizer, pagou o seguro obrigatório. Doutor, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa medida provisória, né? Explica pra gente o que ela altera, como é que funciona na prática. Veja, na verdade, a medida provisória ela é um ato unilateral do presidente, certo? Ele não precisa tramitar uma lei para criar essa medida provisória. Só que ela precisa ser aprovada pelo Congresso, tá? Em até 120 dias. Se ela não for aprovada pelo Congresso, ela deixa de ter validade. Vantagens e desvantagens. Veja, hoje você não pode escolher a seguradora que vai te dar a cobertura, certo? É um valor fixo e você é obrigado a recolher. Com o fim dessa obrigatoriedade, eu acredito que as seguradoras vão preencher essa lacuna que vai ficar. A vantagem é que você vai ter uma demanda de produtos, certo? Porque lei da oferta e procura. As seguradoras vão provavelmente te oferecer o mesmo serviço por um outro valor e um produto melhor. Hoje você não tem essa escolha. Hoje você recolhe, é a seguradora líder que gerencia esse consórcio, certo? São várias seguradoras que compõem esse consórcio, mas hoje é a seguradora líder que gerencia. Até o final desse ano, acidentes ocorridos até 31 de dezembro de 2019 ainda são suportados pelo consórcio, certo? A partir do ano que vem, não mais. Só que a seguradora líder fica responsável até 2025. O doutor acredita que pode haver um aumento na judicialização dos casos com o fim do DPVAT, por exemplo, de pessoas que se envolveram no acidente? Como isso pode refletir aí? Não, acho que aumento não, entende? Porque, assim, hoje o serviço prestado pelas seguradoras do DPVAT não é algo digno, vamos dizer assim, certo? Você leva anos, a maioria dos pedidos administrativos são indeferidos, o que obriga a pessoa a procurar o judiciário. Esses processos são lentos, entende? Então, assim, como não haverá uma mudança no judiciário, a demora na tramitação dos pedidos futuros
vai ser praticamente a mesma, entende? Não acredito que isso aumente ou diminua a judicialização dos processos. Acredito que melhora o serviço. Obrigada pelas informações. Lembrando que a medida entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2020, mas primeiro precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias para começar a valer de fato. Já chega a 527 o número de locais afetados pelas manchas de óleo que desde o fim de agosto poluem a costa brasileira. É o que aponta o último balanço do IBAMA, divulgado nesta quarta-feira, com dados compilados até terça-feira. Ao todo, 68% dos municípios do litoral nordestino foram contaminados desde o início do desastre ambiental. Das 111 cidades afetadas, 107 estão no Nordeste e 4 no Espírito Santo, primeiro estado do Sudeste atingido pelas manchas. Ainda de acordo com o IBAMA, 97 animais já morreram por conta da contaminação e pelo menos 134 foram encontrados com manchas de óleo. As tartarugas marinhas são as mais atingidas, com um total de 90 contaminadas. Confira agora como deve ficar o tempo nesta quinta-feira em todo o país. Amanhã, uma grande nebulosidade entre o Paraná, São Paulo, sul de Minas Gerais e também no centro e norte do país dá condições para pancadas de chuvas isoladas nestas regiões. Já em grande parte do sul do país, devido a uma massa de ar quente, podem ocorrer chuvas mais intensas, o que também acontece no Espírito Santo e sul da Bahia. Nas demais áreas do Nordeste, há a possibilidade de chuva e no interior da Bahia, sol entre poucas nuvens. Nesta quinta-feira, a capital federal amanhece com mínima de 19 graus. No Nordeste brasileiro, os termômetros não baixam dos 24. A temperatura varia entre 20 e 26 graus em Porto Alegre. A capital com a previsão de maior calor é Teresina, no Piauí, com 37 graus. Seguida por Macapá, no Amapá, e Cuiabá, no Mato Grosso, ambas com máxima prevista de 36 graus. Depois do intervalo, tem as informações do esporte. Hoje tem rodada com um jogo único do Brasileirão, com o líder em campo, e ainda as informações da abertura da Superliga Feminina de Vôlei. A gente já volta. Estamos convocando a massa, convocando o povo de Deus ao Brasil, o livro Aos Pés de Jesus. Queria apresentar a importância deste livro. É um livro pequeno, né? De leitura fácil. O ideal seria você ler todos os dias esse livro. Então você leia todos os dias, pequeno e gigante ao mesmo tempo, pelos ensinamentos. E você pode comprar esse livro por esse valor de R$10, tá bom? Então é isso. Quem quiser adquirir, porque muita gente vai querer, e tem realmente mudado a vida das pessoas. Você vai ler e vai falar, agora eu sei por que Deus ouviu, Deus deu a vitória. Aos pés de Jesus. Agora são 7h24, é hora de falar de esporte no Mundial News. Marina Protasiewicz, hoje tem rodada adiantada do Brasileirão e a expectativa é grande por parte da torcida do Flamengo, não é não? Boa noite, hoje já pode dizer que rola título com uma vitória, Marina? Uma boa noite para você, Marcos de Pato, a todos que nos assistem. Olha, pode ser que sim, né? Não hoje, mas se o Flamengo vencer, ele tem grandes chances de conquistar o título já no fim de semana. E a torcida já começou a cantar "É Campeão" no fim de semana passado, na vitória por 3-1 em cima do Bahia. Agora, por conta da final da Copa Libertadores da América, o Flamengo teve uma partida adiantada e joga hoje o clássico contra o Vasco. Só que, diferente da torcida, o elenco tem tentado se manter com os pés no chão. Nós somos seres humanos, né? É naturalmente que a gente
acompanha as notícias, acompanha que falta, se a gente ganhar esses 2 jogos e o Palmeiras empatar domingo, a gente vai ser campeão. Mas a gente deixa isso de lado, né? A gente pensa porque é natural, mas a gente tenta deixar isso de lado, a gente tenta pensar manter o foco no jogo, manter o foco nesse clássico que é muito importante. É um jogo adiantado, mas é muito importante. Então, a gente procura manter sempre o foco na próxima partida. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é o que acontece de fato, né? Eu não posso dar uma outra resposta para vocês, porque foi um dos segredos nossos até aqui, né? Pensar jogo a jogo, pensar passo a passo. Antes do jogo do Grêmio da Libertadores tinha um mês acho que era um mês não, acho que eram 20 dias, 25 dias antes do jogo do Grêmio, e vocês me perguntavam isso, e a gente chegou até o jogo do Grêmio invicto. Então é o nosso lema aqui, pensar jogo a jogo, pensar passo a passo. Então a gente não está pensando na final da Libertadores agora, né? A gente está pensando no Vasco, na próxima partida. Pés no chão ou não, o fato é que se vencer hoje à noite, o Flamengo fica muito próximo da conquista antecipada do título. O clássico vai ser às 9h30 da noite no Maracanã. E olha só, ontem nós noticiamos os desdobramentos dos episódios violentos e de racismo que aconteceram no Clássico Mineiro no último fim de semana. Com toda a repercussão negativa, os presidentes do Galo e da Raposa se reuniram ontem e decidiram pela mudança de vendas de ingressos nos clássicos. Da mesma forma que já aconteceu em São Paulo, Sérgio e Wagner Pires de Sá optaram por torcida única nos jogos entre as equipes. Mesmo sem uma ação imposta pelo Ministério Público, os 2 mandatários decidiram pela segurança da torcida, que deve estar acima de tudo e de qualquer motivação. Infelizmente, uma grande perda ao torcedor, que deixa de poder participar de momentos diferentes como os que acontecem em clássicos brasileiros. E mais um estádio caminha para a implantação da grama sintética. Depois da inovação ter sido adotada aqui em Curitiba, na Arena da Baixada, a casa do Atlético Paranaense, a equipe do Palmeiras passou a buscar e estudar a colocação do gramado artificial. Palmeiras, que em 2017 foi um dos 5 clubes que votaram a favor da grama sintética. Agora ele pode ter o piso sintético na arena, com a mesma tecnologia. Isso porque no início da semana, a W Torre, empresa responsável pela administração do Allianz Parque, divulgou uma nota afirmando que houve um acordo técnico e financeiro com uma marca holandesa que produz o sistema mais avançado de grama sintético no mundo. A empresa afirmou que o anúncio oficial só deve sair após a finalização de todas as tratativas, mas a mudança do gramado deve acontecer no início de 2020. Isso, pelo menos, é uma das expectativas do Palmeiras antes das disputas nacionais. E como prometido, ontem nós acompanhamos o início da Superliga de Vôlei Feminino em Curitiba. Teve um encontro especial entre o técnico, atletas e torcida. Confere aí. Na noite desta terça-feira, as disputas da Superliga de Vôlei Feminino começaram agitadas. Na partida entre as novatas do Curitiba Vôlei e as veteranas do Sesc Rio, um velho conhecido trouxe lembranças dos anos 2000 aqui na cidade. Bernardinho, atual treinador do Sesc Rio, foi responsável pela era de ouro da capital paranaense. E para ele, retornar a Curitiba também traz boas recordações. É muito lindo poder rever pessoas da minha vida, alunos, professores, gente que a gente conviveu durante tantos anos. Fomos muito felizes aqui, profissionalmente e pessoalmente. Encontros à parte, o time de Curitiba insistiu e deu trabalho. No primeiro set, equilíbrio total com disputa ponto a ponto. No fim, parcial de 25-27 para as visitantes. Na segunda etapa, as veteranas abriram vantagem logo no início e conseguiram fechar com um parcial de 16-25. No fim, foram 6 pontos de diferença que marcaram a vitória para as cariocas por 3-0. Para os curitibanos, foi uma estreia que mostrou a potência da equipe do Curitiba Vôlei. Para a gente foi uma ótima estreia, deu para sentir bem. Jogos como esse mostram algumas deficiências, a gente precisa ir lá e treinar um pouco mais, mas foi uma estreia boa, né? Claro, uma derrota, a gente nunca está satisfeito com a derrota, mas no primeiro set apertado, momentos do segundo, esse terceiro a gente buscou ainda, mas como eu falei, uma escorregada como time experiente contra esse fica difícil. Apesar da derrota, a torcida festejou a presença do técnico multicampeão na capital paranaense.
e destacou o potencial da equipe curitibana. É uma equipe que vai dar muito trabalho para muita gente, então precisam estar atentos. Nós, obviamente, temos ainda muito para construir e para crescer, mas certamente o trabalho que está sendo feito aqui é um trabalho de altíssima qualidade e a equipe vai incomodar muitos grandes. A próxima rodada da Superliga Feminina acontece nesta sexta-feira e amanhã a gente traz os destaques. Marcos de Pato, essas foram as notícias do esporte nesta quarta-feira. Tá legal, Marina. Muito obrigado pelas informações. E a gente volta a se encontrar então nessa quinta-feira, nesse mesmo horário. Uma ótima noite para você e até amanhã. Você que sonha com um aparelho auditivo pequeno, discreto e sempre achou caro, agora é possível com a Telesom. Aparelhos auditivos a partir de R$ 1.900, cobrimos qualquer oferta anunciada. O importante é saber que a Telesom tem laboratórios próprios e tem mais, comprando um óculos na Telesom, você ganha 1 ano de pilhas grátis. Venha para a Telesom. Curitiba, 41 3322 9797. Já pensou ter a oportunidade de colocar em prática o que aprendemos em sala de aula? Com o programa Educação em Prática do Ministério da Educação, escolas públicas poderão usar a estrutura e os professores das faculdades parceiras para oferecer atividades do ensino em tempo integral. É a chance de vivenciar novas experiências em um ambiente universitário. Assim, a gente alia a teoria à prática e melhora a qualidade do ensino.